A Ana Caracas, ela é facilitadora de Access Consciousness. Ela facilita também as classes iniciais de Access. Ela facilita barras, facelift, Facelift. os processos corporais. Primeiro, eu quero agradecer, Ana, por você, né, ter me, me chamado a atenção, de certa maneira, né, com a Hum. sua escolha, para uma capacidade que os processos corporais de Access têm. A gente sabe que tem as barras, né? As barras são a coisa mais falada de Access. Tem o facelift, né? Tem um curso próprio para facelift e tem os workshops de processos corporais. Os processos corporais que a gente aprende, né? Nesses cursinhos Fenomenais. pequenininhos Uhum. ou em cursos de 3 dias de corpos. Eu já fiz 3 classes de 3 dias de corpos e, enfim, Muito eu nunca mágico. tinha me atentado, eu nunca tinha percebido essa capacidade que os processos corporais têm, que é a de fazer um divórcio energético. Então, eu sou muito Mas, grato a olha, você. pois eu vou lhe contar, viu? Eu estou aqui na segunda turma de divórcio energético e foi assim, de uma grandeza, uma energia tão fenomenal, Fernando, que me pediram para fazer essa segunda turma, né? E aí eu abri a segunda turma. Mas, gente, uma coisa que o Fernando está falando aqui que é muito importante a gente frisar. Existem as classes de 3 dias de corpos, que nós já fizemos bastante, que é muito bacana, porque você recebe, né, várias ferramentas, são muitos processos, mais de 50 processos de access, né, corporais. A classe é mágica, elas são 3 dias que você faz trocas, você fica com a pessoa e você vai escolhendo aqueles processos, energeticamente escolhendo. Mas o workshop, mesmo aquelas pessoas que já fizeram é, o, o, o 3 dias de corpos, a classe, independentemente, o workshop funciona diferente. Por quê? Porque quando você faz um workshop de processo corporal, você abre um campo energético para aquela temática, para aquele processo. Então, todas as pessoas ali daquele workshop, elas estão trabalhando a mesma energia. Elas estão na mesma sinergia, está tudo sincronizado. O campo é criado. E no momento que esse campo é criado, as energias acabam vindo à tona, né? Vindo à tona. E isso que eu estava conversando com o Fernando, e ele concorda comigo, que ele também é facilitador aí em Recife, né, Fernando? Apesar de que nós não somos facilitadores só na cidade, que a gente pode facilitar onde a gente quiser, né? Mas Exato. assim, onde a gente mora, acaba que a gente facilita mais nesse local, porque a gente mora lá, enfim. Sim. E aí, esse processo do divórcio energético foi muito mágico. A gente trabalhou sentimentos presos, sentimentos sofridos, sentimentos que estão arraigados, né? A encarnação de sentimentos que estão ali ainda materializados, ainda nas memórias das células, moléculas, nossos átomos, nos nossos corpos, que são multidimensionais. E também a gente trabalhou o campo da energia sexual. Porque vamos lá, vamos entender. A energia sexual é a energia que cria, não é isso? Então, se essa energia é a energia que cria, ela é criada para tudo que você imaginar. Tudo que você for criar, você vai usar a energia sexual. Então, não é só relacionamento. Tudo. A relação pai com filho, né? Também, relação sexual também. Mas tudo está envolvendo a sexualidade. Inclusive, Fernando, olha que interessante. Tem uma pessoa que está interessada em fazer workshop, que ela está querendo se divorciar energeticamente da energia do trabalho. Porque ela usa a energia sexual de uma forma muito canalizada para o trabalho. Então, ela acaba ficando presa, viciada no trabalho, porque ela está canalizando a energia sexual para quê? Para o trabalho. Então, não é só para a relação homem-mulher, ou seja, não é só para a relação que usa o sexo como cópula, não. Mas é para tudo que usa o sexo como energia. Para tudo isso, a gente pode trabalhar esse divórcio.
é muito maior, é muito mais amplo do que a gente imagina. E quando você usa sentimentos, usa emoções, usa a sexualidade, você está soltando aquilo ali. Porque aquela, são as gosmas, né? Que estão presas ali nas nossas moléculas, nossas células. É a encarnação desses pensamentos, de tudo isso que cria esse vínculo da necessidade, da dependência, do vício. É exatamente isso. Né, meu? É, Vai lá, estou falando Ana, muito, vou deixar você falar aí, que eu. não, na Olha, se verdade, eu vou te fazer deixar, uma pergunta. Porque, vai. veja bem, porque assim, tem gente que vai chegar de várias maneiras aqui, né? É, É, quando eu comecei a utilizar essas ferramentas energéticas, eu comecei por Axis. E eu sei que você trabalha com várias, né, frentes, com várias egrégoras, podemos dizer assim. Você é uma é. mulher multilateral, né, nesse sentido assim, energético. Né? Existe um multilateralismo aí gigante. E uma das coisas que me fez não entender muito bem durante muito tempo o que era divórcio energético é porque eu imaginava que divórcio energético era uma técnica específica do Theta Healing, né? E como eu era facilitador de Axis e eu usava muito as ferramentas de Axis, então eu acabava por não me interessar muito. No andar da carruagem, eu acabei vendo que, né, percebendo que é, pessoas que também lidavam com mesas radiônicas, né, também faziam esse trabalho de Isso. divórcio energético. Então, eu queria que você explicasse para as pessoas, antes da gente falar dos processos corporais, o que é um divórcio energético. Massa, maravilha. O divórcio energético é exatamente você fazer uma limpeza energética de tudo que está grudado em você relacionado a outras questões, como a gente estava falando aqui. Não só a questão do sexo cópula que existiu, não, de relacionamentos, mas de toda aquela energia que foi criada para gerar uma codependência. Então, assim, quando a gente estava fazendo o workshop passado, voltando à história, teve pessoas que trouxeram a energia de pai para filho. De que às vezes o pai ele joga uma energia numa filha não só de questões de abuso, que a gente sabe que já acontece mesmo, de pessoas serem abusadas pelo próprio pai, enfim, a gente sabe disso, existe, ou familiares, seja lá quem for, mas pela forma com que aquela relação é criada, da codependência, de trazer aquela pessoa para ela, de achar que a filha não pode namorar com ninguém, de achar que a filha é propriedade dele. Então, essa energia de tentar aprender, de tentar criar essa gosma, essa grande gosma, de que aquilo pertence a você, daquela propriedade de sua energia, isso fica preso na gente. Criam Entendi. gosma, criam, entendeu? Criam Entendi. miasmas. Então, quando você faz um divórcio energético, você está quebrando esse magnetismo, essa energia que está presa, que está ligada, que está Uhum. conectada de uma forma que não está deixando com que a pessoa crie outras possibilidades. Então, voltando para a questão do relacionamento em si, relacionamento casal, é, quando a pessoa se separa de outra, ela continua com aquela energia dentro dela. Não só a energia sexual, mas os sentimentos, gente. Os sentimentos estão ali. E muitos sentimentos estão presos de uma forma que eles estão fazendo com que você deixe de ter escolhas. Aqueles sentimentos estão tão presos em você, eles fazem tão parte de você, que você não consegue ter escolhas. Mesmo que você pense que está livre, está liberto, mas você ainda está preso e você acaba buscando uma outra pessoa que tenha aquele mesmo padrão energético do passado, porque aquela energia ainda está presa em você. É como se fosse assim: ah, me separei,
né? Ou sair desse trabalho, vida nova. Mas E não é, não é né? bem assim, Não é né? bem assim. Não é bem assim. E aí, trocando por miúdos, né? Sintetizando bem tudo isso que você falou, divórcio energético, né? Isso porque eu já entendi um pouco antes, né? Divórcio energético é quando você desfaz laços energéticos que estão ali, olha, prendendo as suas escolhas, que estão impedindo Isso. você de fazer novas escolhas. E É que isso que a gente busca fazer no divórcio energético. você acaba repetindo um padrão de um relacionamento passado, porque aquilo ali, mesmo que você não tenha aquela consciência, aquela clareza, mas aquilo ainda está em você, você está vibrando naquilo, né? Aquilo Você não ainda foi está, seu dissolvido, né, dissipado. magnetismo, seu magnetismo ainda está preso naquela frequência energética, né? Então, o divórcio, ele faz com que você dissipe esse padrão. Você Uhum. cancele essa energia, é como se você passasse uma. Não, eu vou passar uma esponjinha aqui, eu vou eliminar e vou voltar a ter a minha energia e vou escolher livremente a partir da minha vibração. E não daquela vibração com aquela carga energética que estava no meu corpo. Perfeito. Acho que todo mundo ficou claro para todo mundo o que é o divórcio energético, né? Então, assim, diante de tudo aquilo que eu já escutei em Access, né? Diante de tudo aquilo que eu vivencio em Access, eu posso dizer uma coisa para vocês que estão escutando a gente, pessoal. Todos nós fazemos divórcios energéticos o tempo inteiro. Nós temos essa possibilidade de fazer divórcio energético. Nós temos essa possibilidade, não, nós temos essa capacidade de fazer esses divórcios energéticos. O que Isso. acontece? Eu e a Ana, quando eu vi, né, um workshop da Ana, eu fiquei, Ana, que babado é esse? Que babado forte é esse? Não foi, Ana? Não foi assim? Foi. Mulher, Agora, me a conta o que é Eleonora, isso. ela tá até aqui, a Eleonora, tô vendo ela aqui, e a Eleonora também falou isso comigo hoje, ela também ficou encantada com isso, né, Né? Eleonora? Tô vendo ela que ela tá aqui. Pois é, Já faz uns 20 dias que eu te vi, que eu falei com você, não foi? foi, faz um tempinho, Aí, faz. mulher, o que mais é possível? Eu nunca tinha olhado para essa possibilidade com os processos corporais. Existem vários processos corporais que Isso, contribuem é, para o divórcio energético. Não é só um, verdade, dois, três, são é, vários, tem né? vários, E tem aí, o que vários. que acontece, Ana? Hoje, ou foi ontem, não lembro agora, né? Veio uma pessoa, depois outra, perguntar qual que era o processo que a gente, que no caso eu, ia utilizar no workshop de divórcio energético que eu vou Uhum. fazer no dia 9 de agosto, né? E aí eu disse assim, olha só, fulana, para as pessoas que vieram, né? Não vou dizer ainda o processo, por quê? O processo que eu provavelmente vou utilizar tem uma chave muito grande. Só que, tipo, pode ser que eu não use esse processo, pode ser que eu use outro processo que funciona para divórcio energético. Então, eu vou falar esse processo no dia. E sem falar que, né, Bacana, é bacana. muito interessante que a pessoa ela faça a pergunta e perceba a energia. Se eu estiver nesse workshop, né, de processos corporais de divórcios energéticos, o que é que isso vai criar na minha vida? Como que vai estar a minha vida daqui a um ano? Vamos para perto. Como que vai Show. estar a minha vida daqui a um ano se eu escolher isso? E percebe a energia, né? Que Faz uma cria. escolha pela energia e não pelo ponto de vista. A gente pode usar vários processos que contribuem para esse desenlace É, energético, né? energético. Mas Olha como aqui. seria a gente fazer uma pergunta para fazer uma escolha e não se basear num ponto de referência, num ponto de vista do passado, né, para escolher algo que você gostaria de escolher e que poderia criar algo Com fenomenal no certeza. seu futuro. Olha aqui o que a Eleonora está dizendo, que na classe que ela fez de 3 dias de corpo, uma pessoa fez um divórcio de um aborto que deixou as impressões da criança por muito tempo. Olha lá. Então, tá vendo? Isso, essa questão, ela existe. Agora, uma coisa interessante, porque a Thalita Exposito falou assim, eu nunca vi esse termo divórcio energético no Axis.
E realmente, Thalita, não existe, né? O que é que acontece? Quando nós nos tornamos facilitadores de processos corporais, nós temos a liberdade para, quando criar os workshops, a gente criar o nome dos workshops. A gente não precisa Qualquer ficar nome. preso, a gente não precisa ficar preso ao nome do processo. A gente vai para a pergunta e a gente vai para o que cria, né? O que cria? Eu vou para a pergunta com o que cria com aqueles processos que eu escolho. Sim, Então, quando eu fui para essa pergunta, eu fiz essa escolha, me veio essa questão do divórcio energético. Porque o que eu consegui casar energeticamente ali com os processos me levava a isso. Então, é muito da nossa criação. É bem do que a gente traz. Então, é pessoa por pessoa mesmo, né? E a gente acaba captando, como a Eleonora está dizendo, a energia no campo das próprias pessoas. Só que eu já fui para o workshop, Eleonora, com esse nome. O processo já foi criado para ser um divórcio energético. E eu fui para a pergunta dos processos, e os processos que me vieram, que criaram essa energia, foram os processos que eu escolhi mesmo. O da questão da sexualidade e dos sentimentos. Mas, assim, é como o Fernando disse, tem outros processos que trabalham isso? Sim, tem. Tem outros processos, mas você vai ver o que é que vai criar para você e para a classe que está escolhendo você exatamente. Porque receber. assim, a classe, você está Eu falando muito percebi de, que se requeria. Isso aí, Eleonora. Perfeito. É você isso está mesmo. falando muito de campo aí, né? Ana, e isso é bem interessante porque cada classe de Axis é uma entidade, é uma Isso. egrégora diferente, né? É, os workshops, eles são muito assim, a energia deles é muito única, Muito única. né? Muito O que forte. acontece? Muita gente já fez o curso 3 dias de corpos. Muita gente, muitos praticantes do Brasil já fizeram o curso 3 dias de corpos. Quando a gente faz o curso 3 dias de corpos, a gente fica ali durante 3 dias, recebendo processos corporais o tempo inteiro, ou recebendo ou aplicando, né? Uhum. E a gente recebe uma apostila que tem ali, sei lá, 54 ou 60 processos corporais, depende da apostila. E aí, aquela dupla que às vezes muda, às vezes não tem tempo suficiente para Não, passar por todos os processos. de jeito nenhum. E mesmo que passe, Fernando, é como o Maurício esteve aqui, né, essa semana agora, sábado passado, fez um processo corporal aqui maravilhoso, e ele deixou isso muito claro. No 3 dias de corpos, as pessoas estão ali e estão escolhendo, aquela dupla está escolhendo pela energia que a dupla está criando, qual é o processo que vai usar. Mas quando você faz um workshop, você cria um campo, por quê? Porque todas as pessoas daquele workshop, aqueles participantes, eles estão trabalhando a mesma energia. Então, como a gente Sim, está trabalhando a mesma energia, a força energética que se cria, né? Que sobe em cima daquilo, o campo, novamente, que cria, é muito poderoso. Porque sim, sim, sim. vários corpos estão liberando aquela energia simultaneamente. É. Então, é muito É. forte isso, né? Ana, quando você fez seu 3 dias de corpos, caiu para você receber ou aplicar MTVSS? Caiu, engraçado, caiu na época. Pronto. Mas você já facilitou inúmeros workshops de MTVSS. Vários, vários, vários. Até porque é uma É energia totalmente muito. diferente. É, é. Totalmente. A gente E está é muito, muita dedicado àquela contribuição. energia ali. Uhum. Muita contribuição, muita contribuição. E uma coisa que, ainda pegando esse gancho do campo que você fala, né? Uhum. Quando a gente está ali num workshop de processo corporal, a pessoa do facilitador, o ser do facilitador, a gente está sustentando um campo energético dos quais as pessoas escolhem receber. E a gente acaba recebendo também, né? É. Então, por isso que é muito único. E é algo que diz respeito àquelas pessoas que estão ali participando.
é algo para aquelas pessoas, entendeu? Que escolheram estar ali. O campo ele se abre para aquelas pessoas. Sabe, a gente estava conversando e me veio aqui, sabe, a imagem de que a gente é como se fosse um guardião daquele portal energético naquele É, momento, é sabe? verdade, E é verdade. algo muito mágico, muito mágico, muito mágico. É facilitar processos corporais, né? Eu já disse isso para várias pessoas, mas assim, é o que eu mais amo fazer. Pois Porque é, eu é também. Eu adoro muito fazer. fácil da gente acessar. A gente não precisa de muito blá blá blá. É, A gente já chega, né, experimentando a energia. E tem uma coisa que o Gary Douglas fala sobre os processos corporais, né? É que quem vem para um processo corporal acaba escolhendo outros é, processos sempre corporais. volta, né? Porque Sempre as volta. mudanças, né, É, que se é, criam no corpo da gente quando a gente recebe um processo corporal são tão dinâmicas e tão assim imprevisíveis que as pessoas acabam querendo mais, é. né? Incrível, mas é A verdade. Thalita perguntou aqui, olha, esse workshop vai ser só presencial? Thalita, eu não sei de onde você é, de onde você fala, Ele é do né? Maranhão, Thalita. Maranhão, Do pronto, Maranhão. pertinho de Fortaleza, né? Ele é presencial. Os É processos presencial. corporais de Axis, eles são Todo- transmitidos apenas de maneira presencial, É, tá bom? sempre. Sempre presencial, Thalita. É, Sempre existem aqueles presencial. workshops verbais, né, de processos verbais, que aí sim, eles podem ser feitos online, Se mas a, os se, processos corporais sempre são presenciais. se a gente for olhar pela mente, né? Pela coisa da mente lógica, Thalita, é super possível, sabe? Você dizer para alguém como se faz o processo corporal assim, online. Mas o pedido do Gary Douglas, né, que é quem criou essa escola de consciência, é que os corpos eles recebam, eles experimentem, né, o que é receber nas classes. Então, por isso que a gente, né, segue essa orientação e faz os processos corporais apenas de maneira presencial e não online, É. entende? Então, são vários processos corporais, né, Ah, que a gente usa para dissipar pensamentos, sentimentos, emoções, realidades sexuais que estão trancadas no nosso corpo. O nosso corpo ele tem essa habilidade, né, de trancar informações. E a gente dá esse trabalho para o corpo, para que ele tranque algumas informações, desculpa, algumas energias e não libere aquilo. Tudo para que a gente possa contrair as possibilidades de escolha que estão disponíveis para a gente. é, Então, essa é uma das maneiras de a gente desenlaçar energeticamente tudo aquilo que está, sabe, prendendo a gente. Então, pode ser você com algum familiar seu, pode ser você com algum parceiro sexual seu, com algum parceiro afetivo seu, com o seu trabalho, né? Com uma casa, com qualquer coisa, com é qualquer tipo de entidade. Então, verdade. e não é sobre se separar, né? Não é sobre se separar e criar uma distância do outro. Não é isso. É sobre você se abrir para o que mais é possível. É sobre você não estar mais fixa Exato. É como em você apenas ter. uma possibilidade, mas É, você ter essa visão holística para o todo. é. E você tem a escolha, né, de você seguir o seu caminho sem precisar estar dependendo energeticamente ou emocionalmente ou sentimentalmente daquela pessoa, né? Você está seguindo você, você está sendo você. E quanto mais a gente conseguir fazer essa limpeza e a gente se assumir como sendo nós mesmos, melhor, né? Ó, a Quanto Eleonora, ela é facilitadora de processos corporais aí em Brasília, né? E aí é, ela perguntou aqui, o que você acha de incluir o BMM com esses processos? Eleonora, a Leonora está vamos fazer a perguntando. pergunta e ver o que mais é possível, o que é que vai É, se criar com isso aí, é. né? O que mais é possível. É uma Aí, possibilidade, né? É uma possibilidade.
Sim. Você já vai trabalhar outro aspecto, né? Um outro aspecto, mas é aquela história. Ninguém precisa ficar preso só a uma questão. Vai para a pergunta, vai no perceber, né? Percebe no corpo o que é que isso vai criar. É que é leve, Porque né? o INM é um processo muito forte também, muito poderoso, né? Tanto Uhum. que até o tempo do workshop dele é mais longo, né? Ele é muito Pois é. poderoso. Pois é, o BMM É, agora, Eleonora, chegou uma atualização recente no Ning que o BMM agora você não faz mais ele individual. Agora, toda vez que você faz o BMM, você faz o 90% da capacidade é, cerebral. É um workshop só, é. o Você BMM. faz ele para poder fazer a capacidade cerebral, você tem que fazer o BMM antes. É, né? Isso, exatamente. Aí a Lena perguntou aqui, ó, ela é de uma pessoa. Seria então ressignificar? Eu acho que é sobre. Eu percebo que é sobre abrir mão, Lena. Abrir mão. Soltar, Deixar ir, sabe? soltar, É, soltar. É essa energia. Soltar. soltar, soltar, Soltar. soltar. Entende? Aí aqui, a Leonora falou, a energia da pessoa fica libera essa carga do corpo, a energia da pessoa fica 6 meses ligada a você e tal. Eu acho, né? Assim, eu, eu acredito que qualquer energia, né, ela vai ficar vinculada a mim, independente de eu ter um relacionamento ou não com aquele ser, com aquela casa, né? De eu estar envolvido com aquela situação. Se eu escolher, né, manter aquela energia comigo, né? A minha escolha, ela é sempre soberana, né? É, uma das maravilhas de Axis é que eu considero assim que ele me traz para um espaço de soberania espiritual, né? Consciencial. Uma coisa interessante, é maravilha, Fernando. O nosso corpo tem muita consciência, né? O nosso corpo é. Sim, Só que o nosso corpo, ele muitas vezes, você sabe, já é um outro processo, mas o nosso corpo, muitas vezes, ele está, às vezes, usando uma personalidade ali, para poder se ajustar naquilo. E até nisso o corpo se apega, né? O ser infinito cria uma personalidade para como se fosse uma coisa temporária ali. Mas o corpo se apega e fica com aquela personalidade. Aí passa a ser, aí fica sendo, a pessoa fica funcionando a partir da personalidade. Por isso que é aquela pergunta, né? Personalidade ou ser? Personalidade ou ser? Então, essa questão é interessante. Só que quando o corpo está usando uma personalidade, ele está como se ele tivesse numa anticonsciência ou numa inconsciência de ser. Então ele está usando aquela personalidade e ele não está percebendo. Então quando você joga um processo corporal desse, que é um despertar de consciência no corpo, pá, corpo percebe isso, o corpo dá uma acordada e diz, uau, eu estava pois preso é. com isso. Mas aí Como pode, precisa, né, da minha como pode escolha. A melhorar? minha escolha que É vai criar algo diferente, isso, né? Então, exatamente. por mais que exista a possibilidade de eu reter algum tipo de energia no meu corpo, que existe, né? A minha escolha, ela pode contribuir para dissipar aquilo. Contribuir, não, a minha escolha dissipa aquilo, Porque quando você entende? faz o processo corporal, você está oferecendo ao corpo aquela possibilidade dele tomar aquela consciência. Porque o processo corporal é uma consciência do corpo. O corpo Uhum. vai perceber aquilo e ele vai, nossa, eu estava com isso e nem estava me tocando. Então é muito bacana, sabe? E Ele de abrir. repente eu não preciso nem ficar os 6 meses, né? Com aquela energia Não, ligada pois ali. não necessariamente, né? E outra coisa, esse negócio de tempo é muito relativo, né? Porque cada pessoa tem uma forma de se apegar mais ou menos. Talvez os seis Sim. meses seja assim, uma média que já seja, né, percebida. Mas cada pessoa, cada corpo, ele vai ter o tempo dele, né? Tem Uhum. pessoas que vivem no luto, meu Deus, muito tempo. Tem outras que com pouco tempo conseguem se libertar. Então, é muito relativo essa Como cada questão. pessoa vai perceber a intensidade daquela energia, né?
é a gente fazer realmente interessante ponto de vista, né? Eu tenho esse ponto de vista. E, tipo, quando você não tem um ponto de vista, você pode escolher qualquer ponto de vista. De repente, Exato. você pode escolher o ponto de vista de que você consegue se libertar disso, né? Você consegue abrir mão dessa energia com total facilidade. Com A certeza. Gilvânia colocou aqui, olha, o divórcio energético, ele limpa todas as energias que temos para com o outro, que já não serve mais, seja E ela consciente ou não, olha né? aí. Bacana, gostei. Top, Gostei né? dessa. Pronto, aí a Lembra colocou aqui, olha, o corpo libera muito mais rápido quando a gente faz essa escolha, né? Com certeza. E Exato. os processos corporais, eles trazem para a gente esse Consciente. espaço de integração entre o ser E e o o corpo, corpo. né? A Exato. Thalita aqui, né? Primeira vez que ouço. É, Inclusive, olha, na classe 3 dias de sei. corpos, pode ser que esses processos corporais, enfim, são vários, né? Sejam trabalhados. Vai ter uma classe 3 dias de corpo, né? Aí em Brasília. Não é isso, Leonora? Com a Keystone, mas agora no dia 1, 2 e 3, não é isso? Ela até falou para mim mesmo. Ela Pronto, falou. olha aí. Essa possibilidade, né? É, Deixa eu ler aqui se tem mais algum comentário. Fernando, ontem participei da degustação que você ofereceu e tive o resultado ontem mesmo. olha Que aí. maravilha, Carmen. Como pode melhorar? Gente, toda segunda-feira, às 20 horas ou 19h30, vai depender do dia, né? Como é que tá a minha agenda. A gente tem uma degustação de Sinfonia de Possibilidade gratuita lá no meu grupo de WhatsApp, tá bom? Se você ainda não tá no grupo, clica no link da bio aqui do meu Instagram, e entra pro grupo. Se você ainda não segue a Ana Caracas, pelo amor de Deus, entre já no perfil dela e É. siga ela, tá E bom? Que quem, ela sempre traz muita contribuição lá pra gente. e E quem não não segue só de o Axis, e Fernando não só de também. Axis. E quem não segue o Fernando também. E sim, aí eu vou ter a segunda classe de divórcio energético agora, sexta-feira, dia 25. Né? Vai ter Ótimo. aqui em Fortaleza, dia 25, e lá em Recife, dia 9 de agosto. Olha aí, Thalita. Dia vinte e Olha cinco aí, Thalita, o que agora. mais é possível. É, O e que dia mais é possível. Pernambuco. É, ela É tá o que, falando. Ana, que você falou? Que dia 9 de agosto vai ser em Pernambuco, né? O divórcio Isso. energético. Dia E 9 dia de agosto vai ser em Pernambuco. e agora, sexta-feira, agora aqui, a segunda turma aqui em Fortaleza. Olha só, se tiver alguém de São Paulo aqui, até o dia 7 de agosto, eu vou estar em São Paulo. Tá, bebê? Então, se você falar comigo, de repente a gente pode criar algum workshop por alguma das cidades pelas quais eu vou passar lá em São Paulo. Eu vou para São Joaquim da Barra, Ribeirão Preto, eu vou ficar ali em Campinas, São Paulo e depois eu vou para Campinas de novo para ir embora, né? É, Então, o que mais é possível? mas é Fale possível. comigo. O que mais é É. possível? Vai ter sessões de abraço do Olha, abuso. a Denise Baracho está dizendo que vai fazer lá em Natal também. Ela já tinha me dito, Ana, gostei muito da ideia do divórcio energético, vou fazer aqui. Eu digo, faça. É contribuição, gente, faz. Agora, a Thalita do Maranhão, em setembro eu vou estar no Piauí, com classes aí. De repente, a gente pode combinar um divórcio energético aí, que Maranhão é vizinho aí do Piauí. O que mais é possível, Thalita? A gente vai se falando, viu, lindona? E é isso, gente. Eu acho que a Ai, gente não, já deu nosso recado, né, Ana? aí ela já viu. Pois é, Thalita, em setembro. Eu te falo, viu? Eu passo a mensagem para ti. O que mais é possível. Massa. Pois Que bom, Denise, que você também vai escolher, né, essa possibilidade aí do divórcio energético com os processos corporais de Axis. é. Gente, vamos convidar as pessoas para escolherem mais consciência com os seus corpos. O que mais elas podem escolher? O que mais está disponível para a gente com as ferramentas de Axis, né? Então, eu sou muito grato, né, a Denise por ter trazido. Nossa, você é muito criadora e eu amo estar perto de pessoas criadoras, porque a gente, né, uau, e se expande muito, muito mesmo. Muito É. feliz por essa possibilidade, tá bom? E aí, qualquer coisa, falem com a Denise, falem com a Ana, que já tem um workshop marcado para sexta-feira, né? É, Com é. a Eleonora aí em Brasília, e o que mais é possível, né? Olha, nós temos só aqui nessa live, a gente tem
o Fernando em Pernambuco, eu aqui no Fortaleza, Ceará, a Eleonora em Brasília e a Denise em Natal. Gente, olha, o que mais é possível aqui? Tá bom demais, né? E aí todo mundo escolhendo o divórcio energético porque é muita criação mesmo, é muita contribuição, né? E vamos para frente. E outras possibilidades que estão por vir, né, não, Fernando? Tem muitas Verdade. coisas boas aí para gente. Agora, dia 28, a gente vai estar lá em São Paulo, né? Fazendo um treinamento avançado do Access Facelift. E vamos voltar com novidades, né, Fernando? E a Denise também. A Denise também vai estar lá com a gente. E aí a gente vai trazer novidades do facelift, a gente vai se conectar com isso. Que mais vai quer fazer também um workshop além do envelhecimento, né? Que Tá nós aí vamos no radar da fazer. gente, né? Tá no Hã? radar da gente. Tá no nosso radar esse workshop. É. Então fiquem ligadinho, que a qualquer momento, olha, a gente pode, né, brincar mais, não é isso? É Ana, só muito tá obrigado mesmo, tá bom, pela sua disponibilidade gratidão, de vir aqui explicar pra gente, né, gratidão pelo convite. todas essas maravilhas. Desejo que esse workshop seja, assim, fenomenal. E que O as nosso, pessoas que escolham isso possam liberar, sabe, qualquer resquício de apego, sabe, a essas energias que já passou o tempo delas, né? que se transformou até em abusos, né? Já, e que estão ali ainda, e que vamos ó, soltar. Pois é. Nos casos do abuso, né? Quando a energia ela se Tem mais. intensifica muito mais, Um aí pode me chamar que a abraço. gente faz uma sessão de abraço do abuso aí, tá bom? Perfeito. Beijo, querido. Gratidão também por esse Beijo, convite.